vez um vulcão. Nesse vulcão tinha muita lava, muito fogo. Ele estava acordado. De dentro desse vulcão sai voando com tudo um dragão alado, negro. E esse dragão alado, ele começa a percorrer os céus voando, se gabando de sua majestade, de sua velocidade, de seu poder. E então surge outro dragão de dentro do vulcão. Esse dragão não era negro, esse dragão era branco, também era alado. E ele sai voando e percebe o outro dragão negro voando. E os dois se encaram. Quando os dois se encaram, eles se percebem que são diferentes. O dragão branco olha para si e vê que é branco. E olha para o outro dragão e vê que ele é negro. Então ele diz: eu sou bom. Então, se aquele outro dragão é preto, negro, então ele é diferente de mim. Se eu sou bom, então ele deve ser mau. E o outro dragão negro, quando olhou para o dragão branco, ele imaginou exatamente a mesma coisa. Ele olhou para si, viu que era negro, e ele achava a cor negra bonita, e ele sentiu bem em si. E ele olhou para o dragão branco, e ele pensou: nossa, eu sou negro, e ele é tão diferente de mim, ele deve ser mau. Então os dois começaram a alimentar essas sensações de ódio, que foram aumentando até o ponto em que eles começaram a se degladiar. Começaram a brigar entre si no céu. E os dois dançavam como se fossem duas borboletas vistos de longe, em uma perspectiva onde ficariam pequenos. E eles ficaram ali naquela guerra, naquele conflito, naquela briga toda, naquela dança. E quem olhava de longe, olhava e falava: nossa, que coisa mais bela! Aqueles dois animais dançando no céu. Só que conforme o tempo foi passando, os dragões eles foram ficando cada vez mais machucados, cada vez mais cansados. E como eles são de carne e osso, então eles também sentiam fome e sede. Só que eles alimentavam a volição da vida em si por meio daquela guerra, daquele conflito, daquela dança. E aquela dança alimentava as pessoas que olhavam, que entravam em êxtase ao assistir aquela dança. Mas chegou um ponto em que eles não aguentavam mais brigar entre si. Então, eles olharam um para o outro com uma face de cansaço, de desistência. E eles começaram a se analisar de novo, igual aquela parte do começo em que eles começaram a se julgar. E então, eles olharam no fundo dos olhos um do outro. Como eles estavam tão cansados, então eles não conseguiam dar atenção à diferença que existia entre um e outro. O fato de um ser preto e outro ser branco, ali naquele ponto, já não fazia mais diferença. Já não tinha mais
sentido, porque ambos estavam danificados. Então eles começaram a pensar sobre isso. Se ambos estamos danificados, significa que ambos fizemos mal. Ambos fizemos mal. E ele olhou para si novamente. Mas ele não olhou para si a partir do corpo, a partir da casca, que era preta ou branca. Ele olhou para si, para dentro. Ele olhou para dentro da alma. E ele conseguiu enxergar suas emoções. E ele enxergou a angústia, a tristeza, a frustração que havia dentro de si, por conta desse dano que havia sofrido e causado. Então ele olhou para o outro dragão. E quando ele olhou no fundo dos olhos do outro dragão, ele percebeu que também era capaz de enxergar dentro, e não a casca que era preta ou branca. Então ele viu dentro do outro dragão as mesmas emoções que ele havia visto dentro de si. Então ele teve empatia. E ele percebeu que o outro dragão era igual a ele. Que a cor que havia fora, que os separava, que os fazia julgar um ao outro, na verdade, não fazia diferença. Quando as emoções internas, que eram tudo que eles sentiam, que era tudo que eles eram no momento, era exatamente a mesma. Então, nesse momento, um dragão olhando para o outro, o branco olhando para o preto e o preto olhando para o branco, eles já não conseguiam mais distinguir a diferença que existia entre um e outro. Eles não sabiam, não conseguiam mais enxergar a casca, a camada de cor que havia na frente deles. Então eles começaram a se identificar um com o outro e perceber que eles eram o mesmo. E aquilo que vibrava dentro de um, aquela volição de vida, ela era a mesma que vibrava dentro do outro. Nesse momento, eles pararam de brigar e as pessoas ao redor começaram a reclamar, a falar umas com as outras, mas por quê? Por que eles pararam de dançar? A dança era linda. Foi aí então que, nesse jogo de identificação um com o outro, os dragões começaram a se aproximar. Conforme eles se aproximavam e voavam ao redor de si, eles começaram a transformar aquela sensação que havia dentro deles. Foi como se eles juntassem o que um sentia com o que o outro sentia, e isso aumentava, e isso brilhava e queimava como fogo dentro de ambos. Não um fogo que queima de forma dolorida, mas um fogo que não queima. E ao mesmo tempo eles sentiam que dentro de si, juntamente com esse fogo que não queimava, que brilhava, mas não queimava, também havia água. E essa água não molhava. Logo, o fogo não se apagava. E ambos se misturavam e já não se distinguiam mais, diferentes, não sabiam mais qual era o negro, qual era o branco. Logo, eles não tinham mais ideia de bem ou mal. Eles não acreditavam mais que um era bom e o outro era mal.
porque ambos vivenciaram os dois lados, mesmo na aparência um sendo branco e o outro sendo negro, ambos vivenciaram as emoções boas, ambos vivenciaram as emoções más e ambos se perceberam causadores de ambas as sensações, tanto das sensações boas quanto as más. Porém, agora, juntos dançando em igualdade, como se fossem o mesmo, eles perceberam mais potentes do que sozinhos. E juntos eles tinham a habilidade de transformar as sensações más em sensações boas. E conforme eles dançavam cada vez mais rápido, em uma sincronia cada vez mais alta, a cor de ambos se misturava no ar e as pessoas começaram a prestar atenção e ver que aquele preto e aquele branco que dançavam como duas borboletas no ar se mesclava e formava um cinza cor de mercúrio. E esse cinza formava uma forma que dançava semelhante a um outro dragão, porém um dragão maior, um dragão muito maior, um dragão mais belo, mais majestoso. Então, o prazer das pessoas que observavam o dragão se multiplicou e foi maior do que quando elas os olhavam de forma separada, como bem ou como mal.